As dificuldades que várias famílias portuguesas têm em pagar os seus créditos já começam a ser notórias. De acordo com a ordem dos agentes de execução, a plataforma Leilões nunca tinha tido tantas casas para leiloar como no ano passado. Em 2022 foram colocadas em licitação cerca de 8.000 casas, que se encontravam penhoradas por dívidas. O crédito à habitação é tipicamente o último dos créditos que as famílias deixam de pagar. Muitas vezes, as famílias com dificuldades financeiras cortam na qualidade da sua alimentação e noutras despesas, pois não querem, sob quaisquer circunstâncias, perder a casa onde habitam. No entanto, as folgas financeiras das famílias portuguesas estão a desaparecer, e manter os pagamentos das suas casas começa a tornar-se uma tarefa cada vez mais impossível. Quando as famílias deixam de pagar os seus créditos de habitação, ainda decorre algum tempo entre o momento inicial do incumprimento e a execução fiscal, que apenas sucede quando acabam todas as possibilidades de renegociação dos créditos. Apesar dos dados preocupantes de 2022, a situação poderá em breve piorar ainda mais. Segundo a DECO, eventualmente no final do ano de 2023 e no início do ano de 2024, é que serão visíveis as consequências do momento difícil que as famílias portuguesas estão a experienciar atualmente. Ao longo dos anos de 2020 e 2021, o Estado limitou os processos e as penhoras devido à existência de uma pandemia. Mas entretanto a pandemia acabou, e chegou a altura das famílias pagarem aquilo que devem aos bancos. Não é, portanto, difícil de perceber que o pior ainda está para vir. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego em Portugal aumentou para 7,2%, no primeiro trimestre de 2023. Este valor representa um aumento de 0,7 pontos percentuais relativamente à taxa de desemprego do quarto trimestre de 2022. Também o número de pessoas desempregadas tem vindo a sofrer um forte incremento, nos últimos trimestres. Deverá ocorrer, nos próximos meses de 2023 e ao longo do ano de 2024, um aumento considerável de vendas judiciais, como consequência da avalanche de casas penhoradas que se aproxima. A chegada desta avalanche está iminente, e só novas medidas e subsídios adicionais dados pelo governo às famílias em dificuldades, a poderão conter por mais uns tempos. Também o Presidente da República considerou evidente que o crédito habitação é um problema que deve provocar uma reflexão em matéria de prazos, taxas e prestações mensais pagas pelas famílias portuguesas. Esta advertência sobre as consequências sociais resultantes da subida da taxa de juros foi transmitida recentemente por Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, após ter visitado o Banco Alimentar contra a Fome. Também o Banco de Portugal, no seu relatório de estabilidade financeira mais recente, de maio de 2023, alerta que alguns dos principais riscos e vulnerabilidades para a estabilidade financeira são o potencial incumprimento das famílias mais vulneráveis, devido à inflação elevada, à subida das taxas de juro de curto prazo e a um potencial agravamento da taxa de desemprego. As preocupações do Banco de Portugal e do Presidente da República sobre as famílias portuguesas e o estado do mercado imobiliário, também são partilhadas por algumas instituições, como o Fundo Monetário Internacional. O FMI concluiu recentemente uma visita a Portugal, no âmbito do artigo 4º, que define avaliações aos países que pertencem ao fundo. Na sua análise à economia portuguesa, a equipa do FMI defendeu que o mercado imobiliário em Portugal estava sobreavaliado, depois de anos de forte crescimento de preços, e que os impostos sobre bens imóveis aumentariam a receita e ajudariam a aliviar as pressões sobre os preços das casas. Já durante o início do passado mês de abril, o FMI chamou a atenção para o facto de Portugal ser um dos países mais expostos à possibilidade de uma crise motivada pelo mercado imobiliário. Na área da habitação, o FMI considerou ainda que políticas para apoiar a oferta de casas ajudariam a aliviar as tensões no acesso à habitação. Sobre este assunto, o Fundo Monetário Internacional considera agora que medidas para aumentar a oferta de imóveis residenciais e de arrendamento, complementadas com investimento público em habitação social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, são fundamentais para reduzir os problemas existentes no acesso à habitação. O FMI considera ainda que os bancos portugueses devem estar atentos e tomar medidas para acautelar os riscos associados ao mercado imobiliário. Infelizmente, não é só em Portugal que a crise imobiliária se fará sentir. Nos Estados Unidos da América, continuam a existir vários problemas com o setor bancário, após vários bancos terem falido nas últimas semanas. Os bancos americanos estão a endurecer cada vez mais os seus critérios de atribuição de empréstimos. Obter financiamento junto dos bancos está a ficar cada vez mais difícil, e começam também a existir vários alertas para problemas no setor imobiliário comercial dos Estados Unidos da América.
A crise imobiliária que se aproxima deverá ser mais sentida nos grandes centros urbanos, como Nova Iorque ou São Francisco. As constantes subidas da taxa de juros por parte da Reserva Federal norte-americana já estão a provocar uma redução do preço das casas e uma diminuição considerável da procura por escritórios. Com a consequente diminuição do poder dos fundos de investimento imobiliário americanos, será uma questão de tempo até estes problemas alastrarem para a Europa e para Portugal. Vêm aí tempos muito complicados que provocarão, em breve, uma tempestade no setor imobiliário nacional.